Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer um review de um livro, ok? Ok. Então, sabe aqueles livros que a gente começa a ler e aí chega de noite e a gente decide, eu vou ler só mais um capítulo e depois eu vou dormir? Esse não é um desses livros. Oi, eu sou Camila Guerreiro e sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário de Escrita. Então, esse livro já começa deixando a gente bem extasiado. Sabe por quê? Porque bem na capa já começa com um comentário de quem? Isso mesmo, de Stephen King. Essa é uma história incrivelmente original. Você não vai parar de pensar nela por muito tempo. O livro começa com a Rachel deixando a sua filha Killy no ponto de ônibus. Ela tem 13 anos e está indo para a escola. Até aí, tudo bem, tudo certo, a mãe deixa ela no ponto de ônibus, resolve que vai para uma consulta médica, sem problemas nenhum. A não ser pelo fato de que, a partir daí, com um bom suspense psicológico, você não vai mais conseguir descansar. Nossa querida Raquel, a Raquel tá lá seguindo a viagem dela, despreocupada, indo pro médico. Aí ela recebe uma ligação de um número desconhecido dizendo que nos próximos 5 minutos ela precisa encostar o carro, prestar muita atenção porque ela vai receber uma ligação e que ela precisa anotar tudo com muito cuidado. E que, número 1, ela não era a primeira e certamente não seria a última. E, número 2, não era pelo dinheiro, era pela corrente. 5 minutos depois, ela recebe a temida ligação de uma mulher dizendo que a sua filha está no banco de trás do carro dela e que para ela ver a filha de novo, ela vai precisar depositar uma quantia em dinheiro e raptar outra criança, porque o filho dela também foi sequestrado. E se a Raquel não fizer isso, vão matar o filho dela e aquele também. Então ela começa a se ver no desespero em que ela não tem mais o que fazer. Quer dizer, ela tá vendo ali não um sequestrador qualquer, mas uma mãe que vai fazer de tudo para ter seu filho de volta. E aí, o que é que ela faz? Aquele momento que você pensa, como assim? O que ela vai fazer? Agora ela fazia parte de um sistema pavoroso que transformava vítimas em criminosos, enquanto alguém ficava muito rico. É o tipo de livro que você não vai conseguir respirar, comer ou fazer qualquer outra coisa enquanto você não terminar. Talvez isso tenha acontecido comigo. Talvez, porque talvez eu não tenha força de vontade de encontrar livros de suspense psicológicos maravilhosos que não me deixem fazer mais nada enquanto eu não termine de ler. Só talvez. Talvez não. Nunca saberemos, não é mesmo? Ele é o tipo de livro que vai te consumir, que você vai começar a pensar, na sua própria vida. O que você faria? E se você estivesse no lugar da Raquel, até onde você iria para salvar um filho seu? Ou, eu sinceramente nem consigo. Acho que a comparação mais perto que eu tive foi o que eu faria se fosse o meu pai ou a minha mãe. Enfim, você não consegue, você não tem nem ideia do que talvez elas... Você não tem ideia do que faria realmente no lugar dela, e o livro te consome o tempo todo para que você volte para esse pensamento. O que você faria? Você teria coragem? Até que ponto você iria para ter seu filho de volta? Você sequestraria outra criança? É o tipo do livro que vai te consumindo, e lá pela metade, quando você acha que assim, não tem como continuar aquele suspense maravilhoso, que o autor vai perder a mão, o queridíssimo autor resolve dar nada mais nada menos que um triplo mortal carpado e pá! Joga uma parte 2. Sensacional, gostei disso. Vai ficar legal. E aí na segunda parte, ele achando muito pouco que ele já fez na primeira parte inteira, que te colocou a pensar a sua vida em umas 300 vezes e ver se você estava fazendo a coisa certa, se não estava, se você faria o que é errado, ou se o errado é realmente errado, ou se o certo... Deu pra entender, né? Não? Pois é, foi assim que eu fiquei na primeira parte. Aí na segunda, ele achando tudo isso muito pouco depois de já ter explodido com a minha cabeça. Aí, meus queridos, ele começa com outras sub-histórias, novas subtramas que vão explicar o texto para que quando chegue no final fique tudo muito bem amarradinho. E ele consegue fazer isso de uma maneira tão sensacional que você não consegue parar de ler. É um livro fantástico, você tá ali vidrado, sem saber o que vai acontecer. No segunda parte do livro, você não sabe mais o que a Raquel tá fazendo da vida dela. Se ela quer continuar na corrente, se ela precisa continuar naquele sistema, ou se ela quer só acabar com o sistema inteiro. Não dá pra saber, né? A menos que você leia o livro. Esse é o intuito da revisão que eu estou fazendo hoje, né? Leiam o livro. Então aproveita, né? Já deixa aquele comentário aqui embaixo, dizendo se fosse um filho seu, o que você faria. Aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e deixar uma curtida, porque eu estou aqui trazendo conteúdo útil para todos vocês. O livro é um thriller psicológico escrito pelo irlandês Adam McKay.
Ele já publicou dezenas de suspenses premiados e teve seus livros traduzidos em mais de 20 países. O Adriano passa o livro inteiro brincando com a gente nessa trama. Quer dizer, ele consegue fazer uma construção de tramas e subtramas que a gente realmente fica se questionando o que a gente faria. E se fosse a gente no lugar dela, tipo, e se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? Você consegue questionar o livro inteiro sobre certo e errado, sobre esses conceitos que são tão enraizados e de repente passam a não ser mais tão certo e errado assim. Você não sabe se você torce pelo mocinho ou pelo vilão, ou se o vilão é o mocinho e o mocinho é o vilão. Tá vendo? É mais ou menos isso que ele faz. Ele cria esse conflito para que a gente consiga realmente refletir. E se a gente estivesse na posição deles? E se fosse com a gente? E se fosse um ente querido nosso? E se fosse algum familiar? O que a gente faria? Além do mais, nas subtramas que ele coloca, há vilão? Existe realmente um vilão? A maldade é justificada ou a maldade não é justificada? Ele realmente passa o livro todo te colocando à prova das suas convicções, daquilo que você acha que é certo ou que você acha que é errado, mas que provavelmente você faria diferente se estivesse no lugar da personagem. Eu sinceramente li esse livro e questionei muito o uso das minhas redes sociais. Eu não vou dar spoiler, você vai ter que ler para entender, mas ele faz a gente questionar até que ponto a gente está exposto e essas informações podem ser usadas para prejudicar a gente ou alguém que a gente goste. Até que ponto a gente expõe não só a nossa vida, mas a vida de pessoas queridas nas nossas redes sociais. Eu sinceramente pensei em sair fechando tudo de novo. Acho que é uma boa reflexão que ele coloca no livro aqui, ou pelo menos deixa muito atento em como você vai, a partir de agora, utilizar suas redes sociais. Eu tô revisando as minhas. E olha, como o Estevão Rey falou, eu estou sem conseguir parar de pensar nessa história. Sim. Então, meus queridos, se vocês estão atrás de um livro aonde vocês pretendem ficar uns 2 ou 3 dias distantes do mundo, só querendo saber o que acontece e devorando cada página escrita por este querido Adriano, você precisa ler esse livro. Aqui na descrição vai ficar o link para quem quiser adquirir o livro. Recomendo demais que vocês adquiram e façam essa leitura maravilhosa e depois me contem aqui o que acharam. É isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar uma curtida se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual é o tipo de leitura que você gosta, se thriller psicológico é um dos seus temas favoritos, como é pra mim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!